Vamos refletir hoje aqui, gente, sobre a parábola do filho pródigo, né? É uma passagem que me toca muito no meu coração, porque eu vivi esse negócio aí muito de perto, né? Muito intenso. E então é uma parábola que eu estou mastigando ela já tem um tempo, né? E ela é muito interessante. Se eu não atrapalhar nada, só o texto já é maravilhoso, né? E, na verdade, quem tem que falar com a gente é a palavra de Deus mesmo, não sou eu, né? Eu sou aqui só um facilitador, né? E não sei se eu vou conseguir ler aqui. Mas interessante, quando a gente vai estudar a palavra do filho pródigo, a gente vai ver que Jesus fala que ele estava conversando ali com os publicanos e os pecadores. Naquela época tinha uns caras que eram bem assim, bem... Hoje tem também os caras que não querem saber de Deus, o cara é assumidamente pecador, né? Não quer saber. Não perderia nunca o tempo de vir numa reunião dessa aqui, né? Assim, opa, vamos lá buscar Deus, né? E os que buscavam a Deus na época, que eram os fariseus, no versículo 2 ali, os fariseus e os mestres, os escribas, né? Os caras que mais entendiam de Bíblia, passaram e viram ele conversando com aquela turma de pecadores ali, publicando. Publicando é aqueles caras que, sendo judeu, cobrava imposto dos judeus para mandar para os romanos, né? Romanos, o Império Romano estava dominando ali, e eles cobravam imposto, então eles eram odiados pelo povo judeu. E Jesus está ali sentado com aqueles caras ali conversando, e os fariseus, rapaz, esse cara aí, ó, fala que é o filho de Deus, e ele senta com os pecadores, né? E está aí comendo com os pecadores, conversando com os pecadores. Eu não sei, a Bíblia não fala se Jesus levantou, chamou os religiosos também, né? Mas Jesus falou o seguinte, Jesus falou assim, eu vou contar para vocês uma parábola. E ele contou aquela parábola que eu pedi para o Toninho contar aqui, porque o Toninho já tinha falado que ele ia cantar essa música aqui, né, Toninho? Perdi o Toninho, não está aqui. Aí o Toninho falou, ó, eu ia cantar essa música, mas ficou para a próxima reunião, não deu tempo na reunião passada. Eu falei, joia, vai coincidir com o que eu vou falar aqui, né? A parábola. E ele queria se escapulir hoje, eu falei, não. Mas eu, como estava com foco nesse tema aqui, eu falei, rapaz, vai ser legal essa música, né? E aí Jesus contou essa parábola das 100 ovelhas, e que ele foi buscar uma, e voltou com ela no ombro, e fez uma grande festa, porque encontrou a ovelha perdida. Em seguida, ele faz uma outra parábola, a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, uma mulher que tinha 10 moedas, os estudiosos falam que provavelmente era a aposentadoria dela, e ela perdeu uma moeda daquela, e ela ficou desesperada ali. Quando achou aquela moeda, ela foi contar para as vizinhas, ficou muito feliz, e foi uma grande festa quando ela encontrou aquela moeda perdida. E continuando, alguns historiadores falam assim, não, agora ele foi explicar melhor essas duas passagens. Aí ele entra na parábola do filho pródigo, que na verdade, alguns falam assim que é a parábola do Senhor. Mas nós vamos botar lá assim o título, né? Os títulos são bem depois, né? Não é inspiração da Bíblia, né? Botaram o título e realmente é chamativo a história do pródigo, né? E então o título ficou Parábola do Filho Pródigo. Mas a personagem principal dessa parábola não é o filho pródigo, é um senhor. Um senhor tinha 2 filhos. Hugo, fecha um pouquinho. Johanna, tá com frio, não tá? Passa um pouquinho essa porta aí para... Aqui, um aqui, outro aqui lá, mas tem alguns idosos aqui, então não é bom de brincar, não. Quase não tem, né?
Chegar um gripado aqui, derruba muitos, né? Então, Jesus, continuando, fazendo um paralelo com as 100 ovelhas, que perdeu uma, e a dracma, ele começa essa parábola aqui. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim que ele repartiu sua propriedade entre eles. Interessante. Vou dar só um resuminho em geral aqui. Acho que todo mundo conhece essa parábola, mas é um filho que pediu a herança. Antes do pai morrer, seria mais ou menos como falar assim: pai, faz tudo para o senhor morrer, o senhor não morre. Estou na expectativa aí para me viver minha vida, o senhor está aí em cima do dinheiro. Vamos fazer o seguinte: morre, me dá a minha parte. Vamos fingir que o senhor morreu, me dá a minha herança. Eu vou viver minha vida. Ele foi viver a vida dele. Fala que ele gastou descompensadamente, e até que ele foi ter que cuidar de porcos. Teve uma grande fome, acabou com o dinheiro. E aí ele voltou para o pai, arrependido. E o pai lhe perdoou. E o irmão que ficou, apesar de ter recebido a parte da herança, ficou muito insatisfeito com aquela atitude do pai de receber o filho. Aí nós vamos tentar esmiuçar isso aqui mais. O André me mandou um exemplo hoje do índio, né, André? Não foi o André, mas de Deus esse negócio aqui, porque o índio é o cara que mais ganhou dinheiro lá no Serra Pelada, mais garimpou ouro. Ele garimpou 1 tonelada. Não, 1000 é 1 tonelada, né? 1000 quilos. 1000 quilos, 280 de ouro. Eu fui botar no valor de hoje, dá 750 milhões. E esse cara conseguiu torrar esse dinheiro todo em 3 anos, né? Mas também ele queria ir para o Rio de Janeiro, ele chegou no aeroporto, foi comprar uma passagem. A moça, e só que ele usou a mesma roupa, ele não foi daqueles que fez aquele chá de roupa, não, né? Ele foi com a mesma roupa, chegou lá, a moça não queria nem vender a passagem para ele. Ele falou: não, então, já que você não quer deixar, eu estou meio sujo, eu quero saber se a companhia tem um avião para me fornecer, vou alugar um avião. Ele alugou um avião por 4.000 quilos de dólar, né? Foi para o Rio de Janeiro, ficou um mês no Copacabana Palace. Você conhece, né, a história, né? Não? Ele ficou um mês lá, comprou 11 carros de uma vez, 13 casas, e acabou com tudo. Em 3 anos ele está aqui, está vivendo de favor na casa de uma mulher ali, cheio de doença, cheio de problema. É mais ou menos o nosso garoto aqui, o filho pródigo, né? Agora é interessante que o Asintosen diz que a maneira que você pensa sobre Deus, o que nós pensarmos sobre Deus, é a coisa mais importante da vida. Porque eu já conheci pessoas que acham que Deus é tão mal, tão ruim, faz tanto mal, que parece que é o oposto, parece que é o diabo. Ela vê Deus como um carrasco, né? Então, a forma da gente definir Deus, e esse texto aqui, Jesus vai estar falando sobre isso aí, falando sobre um certo homem. Tinha um certo homem que tinha com 2 filhos, né? Lucas 15, 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Quando fala que ele reuniu tudo, em geral, quando a gente vai para um lugar distante, você mora num lugar, você tem suas raízes, você quer deixar uma raiz, alguma coisa ali, porque se não der certo, tem alguma coisa sua rendendo,
Que bom, Nicolas, meu neto que chegou aí. Então, quando você vai de mudança assim, um cara que era filho de um fazendeiro muito próspero, pela quantidade de coisas que fala que esse fazendeiro tinha, você deixa pelo menos um... Mas ele estava tão convicto que aquela opção dele era melhor, que ele não deixou nada. Aqui fala que ele reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. O Hernandes fala que ele estava na casa do pai, era feliz e não sabia. Com a fase da vida dele, que ele era feliz e não sabia. Todos nós temos momentos que nós somos felizes, mas nós estamos sempre atrás de algo mais. E a gente não sabe que a gente é feliz, né? Mas quantas vezes que nós pensamos igual a esse rapaz? Que se a gente fosse para uma terra distante, a gente seria mais feliz, né? Um lugar onde ninguém vai ficar nos criticando, falando se a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? O que nós devemos fazer? Aqui nesse versículo também a gente aprende que não é Deus que afasta de nós, é nós que afastamos de Deus. Esse homem aqui está simbolizando Deus, né? Então é um filho de Deus que falou: olha, me dá a minha parte, eu quero ir embora, eu vou embora e vou viver minha vida, né? Quantas vezes achamos que ir para a igreja, ler Bíblia, fazer orações, ir em reunião, não está com nada, né? Pois tem tantas outras coisas interessantes para fazer, que nos dá alegria, que a gente acha que, às vezes, até perdeu um tempo, né? Como alguém falou aqui, acho que foi o Edson, né, Edson? Nós estamos acabou o carnaval agora, né? Quantos de nós já achamos que alegria mesmo, talvez a única, assim, o único tipo de alegria que a gente tinha, era encher a cara e sair atrás de um trio elétrico, pulando, por 4 dias, fazendo tudo que desse na nossa cabeça. Eu não sei vocês, eu já pensei assim, há algum tempo da minha vida, em alguns momentos, né, que curtir a vida era isso aí, né? Quantos filhos que devem ter sido gerados nesse carnaval aí, filhos sem pais, né? Quantas doenças não são transmitidas, quantos casamentos terminam às vezes por 4 dias de folia e alegria. Alegria é marcada no calendário. Opa, que é dia de alegria, ó. Carnaval, né? Como é que nós somos, né? O Hernandes, eu gosto sempre de citar o Hernandes, né? A Mauri tinha te visto. O Hernandes diz que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas são bichadas. Maçã é aquela frutinha que seduziu a Eva e o Adão. Então, o que Hernandes fala para a gente aqui? Olha, todas essas frutinhas são lindas, maravilhosas, mas são bichadas. Ela promete uma coisa, entrega outra. É outra coisa, né? Então, gente, voltando lá no jovem, o início da partida desse jovem, aparentemente foi muito bom, né? Imagina um rapaz, o pai vendeu parte da fazenda, parece que era um pai abastado, o cara encheu de dinheiro no bolso, para comprar com cartão, comprou dólar, travel cheque, não sei para onde é que, se eu tivesse cheio de dinheiro na circunstância dele, para onde é que eu gostaria de ir hoje, né? Poderia ir aqui na minha época era o Guarujá, Itacaré, né? Ou poderia ir para as belas praias da Itália, né? Onde tem os luaus até de manhã, opção demais para você fazer com o bolso cheio da grana, né? Não falta oportunidade. Imagina esse rapaz com o bolso cheio da grana, cheio de cartão de crédito, à vontade para gastar, parecendo o índio, né? Cheio do dinheiro. O índio foi muito rápido, né?
Então ele começa num país distante, uma terra distante, ele começa a beber, começa a usar droga, começa a sair com prostitutas, né? E ele vai se empolgando com aquele outro mundo que ele não tinha lá na casa do pai. E como nós vimos aqui que o pecado é uma fraude, o pecado promete liberdade, mas nos escraviza. Ele promete alegria e nos deprime. Promete paz e nos dá ansiedade, né? E o prazer é muito pequeno pela escravidão que ele gera. Tem coisas boas, mas é um prazer muito passageiro pela consequência, né? Quantas vezes achamos que a felicidade está no enganar, no adultério, nas bebidas, nas drogas, né? E continuando lá em Lucas 14 agora, fala assim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Interessante que, quando ele foi, ele sabia que ele tinha que levar parte da herança do pai, por quê? Na terra distante, não somos nós que temos valor. Na terra distante, o que tem valor é o que nós temos. Então, se nós temos todo mundo ao nosso redor. Se nós não temos, não fica um. Porque é uma amizade muito supérflua, né? Então pode ver que ele sentiu rapidamente, ele sentiu isso. Falou, mas cadê aquele tanto de amigo que eu estava festejando, comemorando, aquela amizade mais linda, aquela amizade se esvaiu, né? Sumiu. Então, quando ele foi gostando do pecado, o pecado foi, eu botei aqui que foi acariciando, né? O pecado, a gente vê aquele negócio ali, vai se envolvendo, né? O pecado foi lhe acariciando, foi lhe envolvendo, mas quando o pecado lhe abraçou, ele mostrou as suas garras e mostrou sua verdadeira face. Então, tem um texto lá em Jó que fala assim, não brinque com o Leviatã. Não, só vou dar uma mexidinha com ele, não, você não vai conseguir domesticá-lo, ele é muito forte. Leviatã é bruto, nós não vamos conseguir, não tem cordinha que amarra ele, não tem boqueira que põe na boca desse bicho aí, esse bicho não mexe com ele não, foge dele, né? E muitas vezes a gente acha que é uma maçã, que a gente vai ser mais feliz que aquilo ali, né? Mas aquilo ali só vai levar a gente para tristeza, depressão, angústia, vícios, né? E miséria espiritual. Vamos para o 15:15. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Os judeus, lá em Israel, é proibido ter porco. Lá é um local que porco, para eles, é um bicho imundo. Eles não criam, não comem e não tem porco. E esse cara, a situação dele foi tão precária que ele foi para algum lugar, por isso que fala que é um lugar distante, né? Provavelmente ele saiu do país dele, e ele foi cuidar de porcos. Olha como é que Jesus, na sabedoria dele, Jesus está falando essa parábola aqui, né? Contando essa história aqui para ilustrar como é que Jesus vai pegando, né? Pequenos detalhes. Minha mãe falava assim, para quem sabe ler, um pingo é uma letra, né? Então, os detalhes que Jesus vai botando na história aqui, ele foi trabalhar com porcos, mesmo sendo judeu. E ele poderia ter arrumado um trabalho para cuidar de cavalo, cuidar de galinha, cuidar de qualquer coisa. Mas Jesus queria mostrar para ele a situação que ele estava, né? A situação que nós podemos chegar, muitas vezes, né? Lucas 15:16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
A gente aprende aqui também que quando a gente sai da casa do Pai e vai seguir a nossa vida solo, independente, nós temos um destino. O destino é um chiqueiro, né? E eu lembro realmente, quando eu separei da minha esposa, fiquei uns 6 meses separado. E quando nós voltamos, a minha esposa falou assim, voltamos assim na segunda-feira, na terça, no domingo ela me chamou para ir para aquele restaurante tem ali do lado do CRA, do CRA, Caiçara. A Caiçara é um restaurante aqui em Anápolis, que da minha geração, quando você vai, você conhece 90% das pessoas que estão lá, parece que só vai uma turminha antiga, né? Se você entrar no Carrefour, você não conhece ninguém, né? Ou outros restaurantes, às vezes, Coco Bambu, você vai lá no Coco Bambu, às vezes está cheio de gente, você fala, rapaz, será que eu estou aqui? Você não conhece ninguém. Mas na Caiçara você conhecia todo mundo. E eu tinha passado por essa vida semelhante a do filho pródigo aqui. E aí tinha tido uma vida muito vergonhosa. E minha mulher, quando a gente volta, ela fala, vamos almoçar hoje lá na Caiçara, no domingo? Eu falei assim, uai, vamos. Eu fui numa vergonha danada, mas comecei a admirá-la. Falei, rapaz, como é que depois de tudo que ela ficou sabendo da minha vida, ela passa a mão na minha e sai desfilando lá pelo restaurante da Caiçara. Aquilo ali me impactou, sabe? A gente estava começando a voltar e eu comecei a admirar ela cada vez mais, né? Eu me sentia um cara lameado ali, sabe? Vendo os amigos sabendo das minhas histórias, e eu agora com a minha esposa ali de mão dada, entrando na Caiçara, né? Então, quando a gente afasta da casa do Pai, a gente vai para a lama, não tem outra saída, né? 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele caiu em si, né? Nós, quando estamos no pecado, realmente nós estamos fora de si. Um homem casado, com filhos, sai para a rua atrás de outras mulheres, não está fora, não está em si, está com algum distúrbio. O homem cheirando uma carreira de cocaína, ele não está em si, né? O homem que deixa a família dele em casa, fica na rua com vícios, com bebidas, sei lá, ele não está em si, ele está fora de si, né? Então é muito fácil, gente, para todos nós estarmos fora de si, passar momentos da nossa vida fora de si, né? E esse cara aqui, interessante que ele caiu em si, né? E ele teve uma decisão imediata. O Charles Spurgeon, ele fala assim, observe que a tomada de decisão dele foi imediata e sem discussões. Ele não foi conversar com o seu patrão para estudar outra possibilidade. Ele falou, não, esse trabalho que está muito ruim, eu vou lá conversar com o meu chefe, ver se ele aumenta um salário. Estou passando fome, estou trabalhando, estou passando fome. Vou ver se consigo uma coisa melhor. Não. Ele falou, rapaz, que besteira que eu fiz da minha vida. Onde é que eu vim parar? Cuidando de porco, né? Muitas vezes nós ficamos querendo tomar uma decisão, essa aqui foi do Hernandes, mas não tomamos, né? Mas a gente fala assim sempre, não, no próximo mês eu vou mudar de vida, no próximo ano eu vou mudar de vida. Ele fala assim, pessoas que falam assim, eles são igual o Bacurau. Amanhã eu vou. Fala aí, André é bom desse trem, imita passarinho, André. Hã? Fala aí, André. Não? Esse não. André imita tudo quando é passarinho. Eu não sei, mas o André... Aí, ó. Amanhã eu vou. Vai morrer falando amanhã eu vou. Né? Esse cara aqui, esse filho pródigo aqui, teve a coragem de tomar uma decisão. Falar, rapaz, eu vou voltar para o meu pai. Né? O 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou.
Interessante, né, rapaz? Isso aqui me emociona porque o pai, o filho que pegou e desperdiçou uma boa parte da propriedade dele, da herança dele. O pai não falou assim: rapaz, você está voltando? Você tem um pouco de dinheiro ainda para ajudar aqui, que você gastou? Como é que você está de saúde? Estou sem plano de saúde aqui. Naquela época não tinha plano, né? Às vezes você está com uma doença, vem para cá para ser cuidado. O pai não. O pai, quando viu ele de longe, fala aqui, ó. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Imagina que aquele cara devia estar fedorento, roupa velha, suja. O pai idoso, quando viu de longe, parece que o pai estava esperando, porque o cara está vindo. Foi o primeiro a vê-lo, não foi os funcionários que falaram: oh, seu filho está chegando lá. Não, o pai estava lá esperando ele. Dia após dia. Um dia meu filho vai voltar. Um dia esse menino volta. E o pai corre, abraça ele, fedido, suado, beija ele. E aí ele começa a querer discursar, né? E o filho, põe no 21, o filho diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, aqui a Bíblia parece que Jesus fala, parece que o pai nem ouviu o que ele estava falando. E o pai fala assim: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Traga um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que pai diferente esse, né? Eu lembro quando o André aprontava algumas, eu ia ameaçando ele, ameaçando. Toda vez que ele fazia uma besteira, eu ameaçava. Até que um dia eu pegava ele e falava: vem cá, filhão. Aí pegava o cinto, né? Estava fazendo besteira na escola, em algum lugar, né? Eu lembro também de uma vez que tinha uma época que tinha aquele negócio de fazer coleção de plástico. Algum jovem lembra disso aqui? As coleçãozinhas de plástico. A gente ganhava no Posto Shell, né? No Texaco, no Atlantique, aqueles plásticozinhos. E eu era deslumbrado com aquele negócio. Só que antigamente os carros ficavam com a janela aberta e o cara botava o plástico lá. E tinha mais uns corajosos que lá metiam a mão lá dentro e roubavam. Eu falava que não roubava, não, estava aberto. Aquilo ali o cara ganhou, não comprou, né? E eu fui investindo nesse negócio, eu trocava meus brinquedos, meus negócios naqueles plásticos, fui colecionando aqueles plásticos. E aí eu fui, tudo que você quer mais, né? Eu fui querendo mais. Os dinheirinhos que eu arrumava, aí um dia eu passei lá no quarto do meu pai tomando banho, meu pai não usava carteira não, aquele tanto de nota lá em cima do guarda-roupa dele, né, da estante lá. Eu falei: rapaz, isso aqui dá plástico demais. Não, gente, eu fui sábio, eu não peguei tudo não, eu peguei só uma parte. E aí, tinha um menino que morreu, tadinho, o Adriano, alguém conheceu o Adriano aí, né, lá da rua, né, Carlão, um amigo nosso lá, né? O Adriano, não falei que ele roubava não, o Adriano conseguia os plásticos. E eu era cliente dele. Aí eu falei: Adriano, você passa aqui 7 horas da noite que eu estou com uma grana para comprar plástico. E o Adriano e os amigos levavam os plásticos. Aí eu fui comprando plástico. Até que um dia, acho que meu pai desconfiou, não sei porquê. Não sei como, né, pai? E aí meu pai, a hora que eu estou lá pegando, meu pai fingiu que estava tomando banho e não estava. Ele já abriu a porta, já foi lá, trancou a porta do quarto. E aí começou, né? E eu fiquei mais preocupado, não era nem tanto pela surra que ele estava dando, mas porque minha mãe e minha avó ficavam na porta gritando: você vai matar ele, cuidado, não faz isso não, você vai matar. Então, né, pai? Mas foi uma das melhores surras que eu levei. Apesar do trauma, que eu achava que eu ia morrer, porque minha mãe e minha avó batendo na porta do quarto e gritando, eu falei: eu não vou sair daqui não. Mas foi só um susto que eles me passaram lá, e foi uma benção. Depois até relógio que eu achei na rua, não pegava. Chegar com um relógio desse lá em casa, eu tô lascado. Vou explicar que eu achei esse relógio. Hã?
Devia ter uns 10, 11, 12, alguma coisa assim. Mas, perdi aqui, onde é que estava aqui? Estou falando do pai. Esse menino aqui vai lá, gasta tudo, né? Imagina igual às vezes que eu fiquei de segunda época, imagina eu chegar e falar, pai, olha aqui, ó, meu boletim, fiquei de segunda época aí, no máximo de matéria que eu podia, 3, e meu pai falar assim, gente, vai lá, vamos comprar uma picanha, vamos fazer um churrasco. Vamos comemorar. E aqui, pelo menos, está me falando a verdade, aqui, ó, está aqui com o boletim dele, né? Então, assim, nós somos diferentes. Não estou falando que meu pai foi errado, não. Foi uma benção meu pai ter me dado essa surra, sou grato a ele. Minha mãe me bateu muito mais que meu pai, ela acha que ela bateu muito, eu acho que ela bateu pouco. Tinha que ter apanhado mais, né, pai? Então, esse pai aqui é diferente. Ele sabe a hora certa de disciplinar e sabe a hora certa de abraçar e de acolher. É impressionante, né? Como é que ele é. O 21 agora. Já estou acabando aqui. O 21 fala, o filho disse. Não, já falou essa, né? Então, eu botei aqui, nessa atitude do pai, eu diria que está o segredo dessa parábola. O segredo, a gente vai ver lá na frente que o segredo estava aqui. Né? Quando o pai idoso corre, abraça, beija, sem nem saber como que aquele filho estava chegando. Por que aquele filho estava chegando, voltando. Mas ele vai lá e enche aquele garoto de amor, né? E 25 agora. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Uma hora o pai está lá na porteira esperando o filho que está chegando, outra hora ele está lá fora da festa para trazer o outro filho para a festa. Né? Mas eu observei aqui que às vezes é mais fácil mudar o coração de um homem que acha que é pecador, que acha que está errado, que pecou contra Deus, do que às vezes aquele filho que foi igual esse jovem aqui, o filho mais velho, eu imagino que era aquele cara certinho, né? Arrumadinho, trabalhador, pontual, está ali todos os dias junto com o pai. Ele não entende como é que o pai aceita o irmão de volta. Ele esqueceu aqui, que o versículo lá atrás que nós vimos, fala que o pai, quando ele pediu a parte dele, o pai dividiu entre os dois. Ou seja, a metade já tinha ganho. Né? Mas quando ele serviu o pai ali por muitos anos, né? É o exemplo dos religiosos. Jesus agora está falando para os religiosos, que estão na igreja, estão dando dízimo, participa da reunião de oração, não falta uma reunião, né? Não falta a igreja, está ali firme, né? E aí fala assim, Senhor, mas eu sempre te servi e agora eu estou nessa situação. Às vezes a gente não consegue lembrar das promessas maravilhosas que esse pai fez para nós. E às vezes esquecemos aqueles homens lá de Hebreus 11:36, que fala assim, outros enfrentaram zombarias e açoites. Esses aqui são homens de Deus, homens que inspiraram todos nós. E eles falam assim, enfrentaram zombarias, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados no meio, postos a provas, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno de conhecê-los. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Deus havia planejado algo melhor para eles. Para esses aqui, a Bíblia fala que Deus planejou algo muito melhor para eles. Né?
Mas só que é o filho mais velho que está lá junto com o pai, tem todas as promessas, todas as bênçãos, mas às vezes está com uma doença, às vezes está passando por uma separação, às vezes está com um filho com um problema. Então, algumas circunstâncias, ele olha para Deus e fala, mas Senhor, isso aí lhe tira a alegria do coração, né? Aí o 29 fala, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esse ano têm trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. E ele realmente deve ter feito isso aqui, porque o pai não contestou. Falou, não, cara, você é mais ou menos, você não é isso tudo que você está falando, não. O cara é bom mesmo, né? Então, ele só esquece que tudo que ele é e tudo que ele tem foi dado pelo pai. E às vezes fica mais difícil entender que pai maravilhoso que esse cara tinha lá ao lado dele, né? Então, muitas vezes nós não conseguimos. Temos a dificuldade quando a gente acha que a gente está fazendo muita coisa para Deus e Deus está fazendo pouca para a gente. O 30 fala, mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Eu achei engraçado. Rapaz, não tinha internet não, o menino estava no exterior, mas o irmão sabia que ele estava com as prostitutas. Tinha algum meio de comunicação ali que a gente não sabe, né? E o 31 fala, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E a parábola termina dessa forma aí. Com o filho mais velho, recusou a entrar na festa e ficou lá de fora. Olha aqui, que advertência séria para nós, que nós nos consideramos cristãos, praticantes, tentando servir a Deus da melhor forma, né? E olha que advertência seríssima, né? Porque é o único que estava lá de fora, o único que não entrou na festa. Teve festa para a ovelha que foi achada, teve festa para a dracma que foi achada, teve festa para o filho pródigo, e esse aí ficou de fora. O que era para ser o amigo do pai, ele estava de fora, né? Eu não sei se você se identificou com alguma dessas parábolas. Na realidade, nós temos que encaixar em alguma delas, né? Todos nós aqui vamos encaixar em alguma delas, algumas no começo da vida, outras no final, mas todos nós passamos por uma situação dessa aqui, né? A ovelhinha perdida é aquela que criou-se junto com o rebanho, só ela se desgarrou, né? A moeda perdida, ela nem sabe que ela está perdida. Então somos nós, como nem sabemos, nós estamos perdidos, nós achamos que nós estamos fazendo as coisas certas, que está tudo certo. E esse pai vai ter que ir lá buscar, procurar, revirar e buscar. Porque se não buscar, nós estamos achando que está tudo certo. A ovelha perdida sabia que estava perdida, né? Acabando, estou na última parte daqui. Então, eu sei que o importante é que todos nós precisamos fazer parte dessa festa que Deus quer nos dar, né? Se nós queremos ter um relacionamento genuíno de filho e pai, só nós queremos, nós podemos participar, né? Então, nessa parábola aqui, gente, a esperança para quem nunca quis saber de Deus, esperança para quem desviou de Deus, esperança para quem nunca creu, a esperança para quem está decepcionado com Deus, a esperança para qualquer um de nós que queiramos reconciliarmos com Deus, com o nosso Pai, entender esse Deus amoroso que Ele é, né? Só que o diabo, ele é sempre mentiroso, né? Quando ele quer nos fazer pecar, ele vai nos seduzindo, e falando que pecado é a melhor coisa para a nossa vida. Só que quando nós entramos no pecado, ele fala para nós assim, não, rapaz, agora você está viciado, você não sai disso aqui mais não. Você depende disso aqui.
agora isso é meu. Né? O diabo, ele nos segura falando mentira pra gente. A gente não dá conta de viver sem aquilo ali. Ele é mentiroso o tempo todo, mas nós conseguimos sim. Né? E nós não precisamos falar para Deus que nós vamos ser aquele filho mais fiel, que nós vamos amá-lo, que nós vamos com toda a nossa força, como a Bíblia pede, amarás o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós não vamos conseguir fazer isso. Né? Mas olha, esse filho pródigo, quando ele voltou, ele não estava interessado no pai, não. Ele estava interessado em quê? Comida. Ele só voltou por causa da fome. Não tinha mais para onde ele ir. Ele viu que ninguém podia ajudá-lo. Ele não estava interessado no pai, né? Mas ele estava disposto a estar junto com o pai. Nós somos assim, nós somos falhos. Quando nós sinalizamos para Deus, olha, eu quero estar com o Senhor, é Ele que viabiliza as coisas, né? Interessante que quando a gente sai de Deus, a gente vai para o chiqueiro. E Deus pega a gente do chiqueiro e traz para nos dar honra, como esse pai fez aqui, né? Vestiu túnica, botou anel, botou sandália, túnica, mandou fazer um churrasco, melhor bezerro que tinha, né? Agora, eu fiquei vendo aqui, pensando nesse filho que foi acolhido, esse filho que chegou, depois de alguns anos fora, ele não sabe quantos anos que ele ficou, fazendo besteira, gastando o dinheiro dele, e foi recebido tão calorosamente pelo pai lá na estrada ainda. Eu fico imaginando o dia seguinte, ele tomou um banho gostoso, um quarto com uma suíte, né? Uma suíte, né? Lá dentro da suíte. Uma cama, casa grandona, como é que chama? Super King, uma camona daquela, um lençol egípcio. O pai deixou um pijaminha de algodão para ele tomado banho, arzinho condicionado, ligado. Ele curtindo aquele trem ali, ele dorme uma noite gostosa. Como tinha muito tempo que não dormia. E aí, quando ele acorda de manhã, lá pelas 11 horas, sem saber onde é que ele estava, não sei o que, ele abre a porta, o pai fala assim: ô filhão, estou te esperando para ir tomar um café. Vem tomar um café aqui comigo. O pai está ali para tomar um café com ele. Aí, esse garoto, sem perceber, ele vai querer fazer tudo para agradar esse pai. Ele vai falar: rapaz, que pai que eu tinha. Que pai que eu tenho. Que homem é esse? Esse, gente, é o nosso Deus. Né? E está aí sempre de braços abertos. Se você fizer um sinal, ele já está te abraçando. Cuidado. De vez em quando eu falo: gente, quem quer curtir esse pai, quer viver com esse pai, levanta a mão. E alguns levantam a mão. E eu falo: pai, levantou, ele abraçou. Ele está de olho em cada um de nós, querendo que a gente entre para essa festa, que a gente curta ele, tenha uma vida com V maiúsculo, uma vida de qualidade, que a gente possa abençoar nossa família, levar Jesus para nossa casa. Né? E como eu não podia deixar de falar, eu gostaria de orar, se alguém aí quiser entrar para essa festa, não ficar de fora e falar: eu quero entrar para essa festa. Se alguém quiser, faz um sinal aí para a gente estarmos orando. E se ninguém quiser, vamos orar por todo mundo também, né? Por todos nós, né? E realmente ele é perigoso. Se a gente levantar a mão, ele abraça a gente. Mas não é igual Satanás, que abraça e depois segura com as garras, né? Ele é tão interessante que quando o filho pediu para ir embora,
diz que imediatamente ele vendeu os negócios e deu para o filho, porque ele não quer um relacionamento forçado. Ele quer só daqueles que querem realmente admirar esse pai. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, que nos ama, que está sempre de braço aberto para nos receber, para ajudarmos, Pai, com nossa falta de fé, às vezes, no Senhor. Mas obrigado, porque o Senhor está sempre nos esperando, sempre querendo que a gente esteja perto do Senhor, não por obrigação, mas por amor, entendendo quem o Senhor é, o que o Senhor já fez por cada um de nós, o que o Senhor já nos livrou de tantas coisas. E obrigado também pelas dificuldades que o Senhor deixa a gente passar, que faz parte, às vezes até para a gente chegar mais perto do Senhor. Nós quero te pedir aqui, Pai, por cada amigo aqui, Pai, o Senhor se revele a cada um de nós, que o Senhor faça presente em nossa vida, nos dê alegria, nos dê paz, nos dê vontade de falar do Senhor para outras pessoas, nos dê vontade de agradar o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por minha vida particular e por cada um aqui. Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém.